Os pequenos detalhes pensados pela Pixar tornaram Divertidamente um dos maiores sucessos da história da Disney. E você sabia que ainda existem mais detalhes e coisas pensadas pela empresa no segundo filme da Riley e suas emoções? Quem viu o trailer notou que existe uma pequena ligação entre a Nojinho e a Inveja. Apesar de serem diferentes, as duas personagens têm suas peles em tons de verde, o que já mostra um ponto de convergência entre as duas. A Pixar se preocupa bastante com o visual, mas também a essência dos personagens é algo muito importante. Por esse motivo, a gente pode entender que a Nojinho e a Inveja também têm outros pontos em comuns, como o fato delas estarem muito ligadas à valorização da aparência, tanto delas mesmas como da Riley. As duas são as únicas que usam adereços fora as suas roupas, como por exemplo no caso da Nojinho, um lenço e um cinto com a letra D de Disgust, que é o seu nome no original. Já a Inveja usa pequenas presilhas que prendem o seu cabelo como pequenos adereços. Fora isso, elas são as únicas que utilizam maquiagem, como podemos ver pelas suas bochechas rosadas que são idênticas. Logo dá pra notar que existe uma ligação entre as duas que vai bem além da aparência. Inclusive, tem até mesmo uma grande chance delas se tornarem amigas ao longo do filme, como vamos te contar também nesse vídeo. Além de várias outras coisas que você ainda não notou em Divertidamente 2. Como todos nós sabemos, as emoções possuem suas funções e é exatamente por isso que elas foram enviadas para o centro de comando. Mas como nós sabemos, as coisas não vão correr muito bem entre as novas e as antigas. Por esse motivo, a ansiedade vai banir a alegria e as outras por tempo indeterminado. O detalhe é que os personagens que vão permanecer por lá são todas consideradas emoções negativas. Tanto a ansiedade como a inveja, tédio e vergonha são sentimentos que, em essência, não trazem nenhum ponto positivo para a vida da protagonista. Mas também notamos que a única emoção entre as antigas que foge dessa regra é a alegria, já que tristeza, raiva, medo e nojinho são também emoções negativas. Só que mesmo assim, todas elas são importantes na vida da Riley, como é o caso do raiva quando existe uma partida de hóquei, ou como a tristeza faz no final do primeiro filme, mostrando que até mesmo a ansiedade e as novas emoções podem sim contribuir para a vida da nossa protagonista, o que indica que todas elas devem estar juntas para tudo dar certo. Aproveitando que falamos no início da inveja, que com certeza vai ser uma emoção muito importante no segundo filme, percebemos que ela é um ser extremamente minúsculo, chegando a ser menor até mesmo que o raiva. E acredite se quiser, isso não é por acaso. A pequena estatura e tamanho dela se devem ao fato de que, como comentamos, ela é uma emoção negativa. E infelizmente existe um grande aspecto ligado a essas emoções, que é o sentimento de inferioridade que elas podem trazer a alguém que tem só elas, como é exatamente o caso da Riley, principalmente depois que as outras emoções foram banidas. Então, como a emoção da inveja faz com que tudo que pertence a outras pessoas pareça melhor, automaticamente ela dá a entender que tudo que a pessoa tem é menor e menos valioso do que de fato é, já que nada nunca é o suficiente. Por esse motivo, ela é tão pequena. Além do fato de que a inveja, por menor que seja, ainda assim é capaz de causar grandes estragos. Então, em referência a essa emoção tão perigosa, mas que ao mesmo tempo é tão fofa, hoje vamos comentar a hashtag Mini. Afinal, ela é uma emoção bem pequenininha. E como estamos falando de estatura, ao mesmo tempo em que a inveja se destaca pelo seu pequeno tamanho, podemos dizer que o vergonha é exatamente o contrário. E a gente sabe muito bem que a tristeza notou e gostou muito disso. Mas o fato dele ser tão grande também não é por acaso. A vergonha é aquela emoção responsável por fazer tudo que é muito pequeno parecer muito maior do que de fato é. Ela amplia uma coisa que a pessoa acha extremamente constrangedora, mas na verdade é algo tão pequeno que praticamente ninguém percebe, o que torna essa emoção um dos sentimentos mais irracionais que existem. Exatamente por isso que ele é tão grande. Afinal, tudo tá só na nossa cabeça. Uma das cenas
apenas mostra a alegria enfiando a tristeza em mais uma furada. Dessa vez ela vai mandar a emoção azul completamente só de volta para o centro de comando, por meio de um tubo de memórias. E tudo isso indica que se trata de um plano para que ela fique infiltrada entre as novas emoções e passe informações para o antigo grupo. Além do mais, isso pode ter relação com a proximidade que todos notaram que existe entre a emoção azul e o grandão cor-de-rosa. Eu não sei você, mas eu tô muito ansioso para ver como essa história entre a tristeza e o vergonha vai acabar. Voltando a falar da parte estética dos personagens, com certeza você notou que a nova emoção da ansiedade tem uma aparência um tanto quanto diferente. Ela é meio exótica. E outra emoção que mais se alinha com a nova chefe do centro de comando, sem dúvidas, é o medo. E se você olhar bem, vai pensar que os dois seriam mais ou menos como primos distantes. E isso também não é por acaso. Principalmente porque a ideia da Pixar era passar a impressão de que as emoções têm de fato uma relação, já que a ansiedade é de certa forma um medo do futuro, então seria mais ou menos como se elas tivessem algum tipo de parentesco meio estranho. Além de terem origens emocionais muito próximas, elas duas têm traços um tanto quanto similares, como os olhos meio arredondados e levemente esbugalhados. E quase ninguém sabe disso, mas isso também tem um porquê. O design da ansiedade foi levemente inspirado no antigo modelo do medo, criado nos primeiros esboços de Divertidamente. A gente vê que a emoção roxa seria bem diferente, sendo muito mais baixo, mais ou menos da altura da ansiedade. E também ele não teria um nariz, assim como a nova emoção laranja. Além disso, a gente nota que o seu pequeno fio de cabelo era mais pra frente e muito mais visível, ao contrário da versão final em que o seu cabelinho fica pra trás e quase não pode ser visto. Outro ponto era que o medo originalmente seria o principal vilão do primeiro filme. Enfim, são muitos pontos semelhantes, e é meio difícil dizer que um não se inspira no outro. Ou seja, a Pixar reaproveitou uma boa ideia. Agora vai um conselho aqui pra você. Se inscreve no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Agora vamos falar sobre a possível amizade que vamos ver entre as antigas e as novas emoções. E sim, estamos falando no plural, porque parece que vai ser mais do que uma nova amizade. A primeira delas, e que chama mais a atenção, é nojinho e inveja. A gente comentou que elas têm alguns pontos em comum, só que no primeiro trailer a gente vê que a pequena nova emoção tenta tocar no cabelo da Nojinho, só que isso não rola. Em seguida, a gente vê que a Nojinho tá segurando a pequenina como se a tivesse salvado de uma queda ou algo do tipo, indicando que elas podem acabar se dando bem com o passar do tempo. Além disso, tá mais do que comprovado pelas cenas liberadas que a tristeza e o vergonha vão se tornar muito próximos, se tornando dessa forma o segundo par de emoções que provavelmente vão se tornar amigos ou quem sabe mais do que isso. E por mais improvável que seja, acredite se quiser, também existe uma chance da ansiedade e da alegria se tornarem muito mais próximas ao final do filme. Afinal, no trailer a ansiedade diz que é uma grande fã da própria alegria. Inclusive, isso de fato deve ser verdade. Mas, movida pelos seus impulsos e por achar que tá fazendo bem pra Riley, ela vai acabar banindo as antigas emoções, o que não significa que no final elas não possam se reconciliar. Como todos nós sabemos, a quinta nova emoção é a nostalgia, e a ansiedade vai ter um vínculo necessário com essa emoção. Como a gente vai te explicar agora? Uma das coisas que vimos nos últimos trailers foi uma cena em que a ansiedade quebra o transmissor de memórias. Isso provavelmente vai fazer com que a Riley pare de ter a lembrança das boas e más memórias que ela teve no passado. E parece que a ansiedade acreditava que ela estava fazendo algo bom, mas em algum momento ela vai precisar dessas memórias para ajudar a garota. Mas como ela vai fazer isso já que ela quebrou o transmissor? É nesse momento que ela teve uma ideia, chamar a nostalgia. E aí ela vai obrigar a nostalgia a fazer a Riley se lembrar de coisas que ela acredita que são necessárias. Mas exatamente aí as antigas memórias envolvendo as emoções que ela mesma baniu podem vir à tona e ela perceber o erro que cometeu, e assim acabar se arrependendo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!